Continuação do capítulo 3. E aconteceu que meu pai ficou muito assustado por ter acontecido essa tragédia. Sim, tragédia no qual acabou em uma morte. O meu pai não teve culpa, pois o Estevão estava disposto a matar, sim, ao tirar a vida de meu pai, ou qualquer pessoa da qual estava dentro daquela casa. Tudo o que o meu pai fez foi para se defender. Depois dessa tragédia, que acabou em morte, o meu pai ficou esperando os policiais chegarem para ser preso. Enquanto ele esperava, várias pessoas pediam para que ele fugisse, mas ele não quis fugir. Quando a polícia chegou, o meu pai contou toda a situação de como aconteceu e quem era Estevão para meu pai. Depois que o meu pai contou tudo para os policiais e as testemunhas confirmar que era o que o meu pai estava falando realmente, os policiais falaram que se meu pai tivesse fugido e aparecido no outro dia com um advogado, praticamente ele não teria sido preso. O meu pai relata que esses 8 meses, sim, meu pai passou 8 meses na prisão e que esses 8 meses foi um dos meses mais bem de sua vida. Constantemente ele estava recebendo visita da minha mãe. O meu pai era muito querido pelos policiais da prisão. Ele saía para tomar banho de sol na hora que quisesse e andava nos corredores da prisão, ou seja, sempre que quisesse sair de sua cela para passear no jardim ou nos corredores da prisão, ele fazia isso. Essa mordomia era somente com o meu pai. E aconteceu que 8 meses se passaram. Depois o meu pai foi solto e ele ficou alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre de estar em liberdade e triste porque não mais haveria os policiais que fizeram amizade com ele. Essa prisão ficava em Piracuruca, município de Piauí. Depois que meu pai foi solto, ele definitivamente voltou para a cidade de Tianguá para trabalhar para o seu Massaquia. Depois que o meu pai veio morar em Tianguá, ele começou a trabalhar para o seu Massaquia. Depois de alguns anos, o meu irmão Etevaldo comprou um terreno e deu para os meus pais, para levantar uma casa, para que não precisasse mais morar em casa dos outros. O meu pai construiu uma casinha e nós se mudamos para ela. A minha mãe, sempre quando bebia, sim, bebida alcoólica, ela sempre ficava alterada. Brigava com todo mundo e nessa época eu tinha aproximadamente uns 11 anos de idade. Certo dia, era um dia de sábado e a minha mãe saiu para fazer compras. Ela sempre brigava quando ela chegava da feira e não tinha ninguém para lhe ajudar com as sacolas das compras. Nesse momento, eu estava brincando com uma roda de bicicleta, ou seja, um pneu de bicicleta. Quando eu vi a minha mãe brigando, eu fiquei muito assustado e já com bastante medo, pois já era de costume ela sempre bater em nós quando estava bêbada. Quando eu digo em nós, é porque era eu e a minha irmã mais nova, sim, Lúcia. Quando a minha mãe chegou perto de mim, brigando, gritando e falando muitos palavrões, ela pegou a roda que eu estava brincando com ela. A minha mãe pegou a roda e enrolou dando uma dobra e em seguida tacou em minhas costas. A minha mãe percebeu que a roda já era velha e que quando ela dobrou, desprendeu para fora uma ponta de arame e que quando a roda dobrada acertou em minhas costas, a ponta de arame pegou no couro das minhas costas e saiu rasgando de cima para baixo, deixando um profundo corte. Eu saí correndo e gritando desesperado com as lágrimas no rosto e o sangue escorrendo nas costas. Esse acontecimento foi em um sábado, aproximadamente às 10 horas da manhã. Quando foi à tardezinha, a minha mãe me pediu desculpa e eu a desculpei, mas a cicatriz até hoje carrego em minhas costas. Para mim, isso é um ato de brutalidade,
Mas isso foi a educação que ela recebeu de seus pais. Mas eu não quero jamais passar esta educação para os meus filhos. É claro que precisamos corrigi-lo na hora certa, respeitá-lo, amá-lo e educá-lo dentro dos padrões que somos ensinados.